No episódio anterior do Tiagão, nossa primeira noite em Curitiba, a gente foi resgatado por um trator rural e no segundo dia, a tainha fugiu no meio da cidade. Quase todo o projeto ia por água abaixo, se não fosse os empurrões e os incentivos que ele e a família toda deu pra gente conhecer mais pessoas e mais lugares. Foi aí que a gente se mudou para um estacionamento do maior restaurante do mundo que fica em Curitiba e nós não sabíamos. E lá a gente começou a traçar novos planos, novas pessoas, novos encontros. Esse cara aqui, ele é um capítulo assim, o resumo da curiosidade contínua. Foi aí que a gente conheceu a história, a incrível história do Pirata Zulmiro. Esse cara, além de ser um empreendedor que criou um esporte, criou também, com a sua curiosidade, uma história que eu tenho certeza que você não vai saber se é verdade ou mentira até chegar no final. Todo mundo brincou quando é pequeno de procurar um tesouro pirata com um mapa pirata, uma caça ao tesouro. Essa é a história mãe disso daí. Eu estava cursando essa segunda faculdade de jornalismo e eu gostei muito dessa parte de jornalismo investigativo. E esbarrei em um livro de um arqueólogo inglês, o Harry Wilkins, falando de cidades perdidas da América do Sul. E nesse livro ele narrava que existiam túneis subterrâneos que saíam da Bolívia, entrando em direção ao Mato Grosso, na Serra do Roncador, entrando para o interior Paraná, passando pelo Paraná inteiro. E comecei a investigar essa história mais a fundo. Partiu para uma expedição com o Indiana Jones do Paraná. E mostra pra gente agora esses túneis. E daí acabou que em 2006 eu fiquei sabendo que no Clube Alemão Concórdia, que realmente fica a 3 quadras daqui, existia uma saída num túnel subterrâneo no porão lá. Esse túnel até, na verdade, era um túnel de fuga que foi construído entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães sempre tiveram essa estratégia subterrânea de fuga. Isso aqui foi fechado, né? Sim, o exército interditou o clube aqui durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. E daí eu descobri que existia uns túneis numa região mais afastada da cidade, no bairro das Mercês. Mas eu achava que era lenda, eu falei, cara, os moradores estão viajando. Daí no ano de 2010 vieram à tona umas fotos no jornal Gazeta do Povo aqui em Curitiba, desses túneis que um professor de arquitetura foi na década de 60 e documentou essas fotos. E daí eu vi e falei, nossa, as imagens verdadeiras, os túneis. Até esses túneis a gente imagina pelas pesquisas que foram a Companhia de Jesus que construiu uma caixa forte antes da expulsão deles do Brasil em 1700 e há 300 anos atrás, 1759. E daí existia a lenda que um pirata havia também, depois que os jesuítas foram expulsos, um pirata havia morado nessa região dos túneis e escondido um tesouro, o pirata Zulmiro. É um nome meio bizarro, Zulmiro. Você sabia que Curitiba está conectada com a maior história de tesouros e piratas do planeta? Era uma lenda urbana, eu comecei a vasculhar e falei, nossa, que esquisita essa história. E daí eu encontrei uma reportagem na Casa da Memória, que foi escrita em 1972 por um jornalista aqui de Curitiba, e ele contava essa história, que realmente os túneis existiam, que o pirata Zulmiro morou em Curitiba, escondeu um tesouro nos túneis, mas o pirata também escondeu um tesouro gigante na Ilha da Trindade, uma ilha no meio do Oceano Atlântico, e inclusive ele falava que uma pessoa ficou amiga do pirata, e o pirata entregou um roteiro para esse inglês que ficou amigo dele, de como encontrar o tesouro. Mas eu olhava aquela reportagem e falava, cara, o jornalista viajou na maionese. Consegui entrar em contato com ele, ele era vivo ainda. E um dia eu tava no bar com ele e quando eu mencionei, eu falei, agora eu vou mencionar. Eu falei, Cid, e a história do pirata Zulmiro? Pai, ele se transformou, começou a me xingar. E um amigo meu jornalista falou pra mim, Marcos, essa reportagem que ele escreveu sobre o pirata, ele sofreu uma chacota, um bullying muito grande por parte dos historiadores da época e dos intelectuais. Mas eu achava sensacional essa história de ter um pirata. Curitiba tá no centro da maior história de piratas do mundo, pois o líder do bando que escondeu esse incrível tesouro pirata veio se esconder aqui na terra das araucárias. E daí, quando eu dei essa palestra para os pequenininhos, contei essa história em 2013, eu tive a ideia de escrever um livro infanto-juvenil sobre o pirata Zulmiro, para resgatar essa história. E em 2016 vieram à tona uma revelação impressionante. Os pesquisadores de São Paulo, eles lançaram um livro lá, Ilha Bela e o Tesouro da Trindade, e daí foram descobertas cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil de 1896 por um inglês que falou que conheceu o pirata aqui em Curitiba. São 8 cartas que contam uma história impressionante, que falam assim, em 1879, um imigrante inglês chamado Edward Stammers estava passando por Curitiba aqui, deu uma noite ele sai na casa do Burro Brabo, que era uma parada de tropeiros na Estrada da Graciosa, isso em março de 1879. E o dono da casa comenta, quando sabe que ele é inglês, fala, mas sabia que tem um compatriota teu que mora escondido aqui no meio da mata? Um velho inglês que mora há muito tempo aqui, ninguém sabe a história dele. E o inglês fala, vou fazer uma visita pra esse velho. E o inglês vai lá, bate na porta e sai um senhor de 80 anos. E ele desenvolve uma amizade grande com esse velho inglês. E o velho inglês fala, então eu vou contar
toda a minha história pra você, mas você vai me jurar que enquanto eu for vivo, você não vai contar minha história pra ninguém. E o velho conta pra ele que ele era realmente um grande pirata que veio se esconder em Curitiba, que ele nasceu na cidade de Cork. Por ser de uma família muito nobre, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College. Depois de Eton College, ele entrou pra academia naval e aos 25 anos ele se tornou um oficial da Marinha Britânica. E ele fala que aos 30 anos ele estava nas Ilhas Bermudas, no Mar do Caribe, ele teve um desentendimento com outro oficial e ele feriu de morte esse outro oficial. Ia ser enforcado. Ele prefere desertar, ele deserta da marinha, daí ele diz que abandona o nome dele verdadeiro e adota o nome de guerra de Zulmiro e vira um pirata e começa a tocar o terror e faz mais um pacto com outros dois piratas, um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo chamado Zarolho. Ele falou que os três esconderam um tesouro gigante na Ilha da Trindade. E daí ele fala que o pirata espanhol José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio dele na costa da África. E o pirata Zarolho foi enforcado em Havana quando foi capturado pelos espanhóis em 1831. E ele era o último pirata. E em 1838 ele foi capturado no meio do Oceano Atlântico por um navio de guerra inglês. E esse comandante foi um grande amigo do tempo dele na academia naval. Daí ele falou, pô, eu não vou te enforcar, eu vou simular a tua fuga no sul do Brasil. Vou te libertar aqui, você vai me jurar que você vai subir a serra, vai se esconder no interior do continente e nunca mais vai voltar a ser um pirata e vai morar longe da povoação. E o Zulmiro fala que 9 dias depois ele veio para Curitiba. Daí 40 anos depois, esse inglês que estava passando por aqui conhece o pirata. Daí passam-se 16 anos. Esse inglês que conheceu o pirata com 20 anos, ele abre uma reportagem de um jornal lá do Rio de Janeiro que fala de expedições, uma expedição da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata. Que um pirata russo que tinha uma cicatriz no rosto conseguiu fugir de uma captura pelos espanhóis em Havana e foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer entregou um mapa do tesouro. Na hora ele se lembra da história e fala, nossa, é o pirata Zarolho, que o pirata Zulmiro achou que tinha sido enforcado em Havana. Daí ele manda um telegrama para Curitiba aqui e falam para ele, o velho faleceu há 6 ou 7 anos atrás. Daí esse inglês fica livre do juramento, ele lembra do juramento, daí ele começa a escrever essas cartas pro Jornal do Brasil, mas ele utiliza um pseudônimo. O nome dele era Edward Stammers, ele bota as iniciais J.F. Bastos. Um mês depois de ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele no Rio de Janeiro para roubar o roteiro e acabam por dar um tiro no inglês e matam ele. Daí 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele na cidade de Lorena, em São Paulo, encontra o baú com as coisas do tio, as cartas, encontra o roteiro do tesouro. E realmente fazem a primeira expedição em 1910, fazem uma segunda em 1910, fazem mais 2 em 1911, só que não encontram nada, e daí a história realmente cai na lenda. E daí eu lembro que eu comecei a vasculhar essa história, eu fui em cima do livro do cemitério municipal e comecei a ver o livro do cemitério. E na página 31, quem que eu encontro? João Francisco Inglês, sem filiação, cor branca, 90 anos de idade, o único inglês do cemitério. Daí eu lembrei que nas cartas que foram escritas no Jornal do Brasil, que o Edward, ele utilizou um pseudônimo J.F. O cara! Daí eu fui de cima dos jornais brasileiros aqui, jornais de Curitiba, do século retrasado, também no banco de dados, onde que esse cara morava? Morava no Pilarzinho, que é aqui, que era a região que ele morava mesmo. Falei, será que é o mesmo nome? Em inglês dele, John Francis, e eu fui em cima de Eton College, eu comecei a vasculhar no arquivo para ver se encontrava um John Francis de Cork. No final da lista eu encontro um Francis Hodder de Cork. E Ballycastle, é o pirata! Daí eu fui em cima lá, Ballycastle, um castelo no sul da Irlanda, a família Hodder. Eu comecei a ver, nossa, deixa eu ver se a família Hodder tem ligação com a Marinha Real Britânica. E daí no livro de 1858, que era um livro de oficiais da Marinha Britânica, o Navy List, bem na parte de corte marcial, eu encontro Francis Hodder de Cork. Falei, é o cara que sofreu o processo de corte marcial, que estudou em Eton College e que morreu em Curitiba no ano de 1889. Peguei toda essa documentação, mostrei para o consulado britânico aqui em São Paulo, aqui no Paraná, e ele considera que é uma das maiores descobertas da história da pirataria. Porque tecnicamente eu localizei o líder do bando que escondeu um dos maiores tesouros piratas do mundo. O pirata Zulmiro deixou escrito um roteiro fabuloso de como encontrar um incrível tesouro que ele deixou escondido numa ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. E olha que legal, eu lancei o livro, né, a verdadeira Ilha do Tesouro, onde eu conto todas essas histórias, os pormenores, o mapa que o pirata inglês colocou. E é interessante no mapa que o pirata russo que entregou esse mapa, ninguém sabia o nome dele. Sabiam que ele era um pirata russo que tinha uma cicatriz no rosto que antes morreu. E o Zulmiro aqui em Curitiba falou que eram os 3 piratas, chamados Zulmiro, Zarolho e José Sancho. E as iniciais no canto do mapa, ZZJS.
Os 3 piratas mesmo. E o tesouro? Então, olha só que interessante. A Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica. E daí aquelas coincidências do destino. Teve um desmoronamento, um terremoto, desmoronou um morro em cima do depósito do tesouro. Até eu tive um amigo meu, um biólogo, que está aqui no livro. Ele foi para a Ilha da Trindade ano passado e tem uma foto nele mostrando o desmoronamento. Caiu muito entulho. Nesse depósito na praia, aqui na Baía Sudoeste, só estão as obras de arte da Catedral de Lima, que são de valor artístico incalculável, e as barras de prata. E dentro da ilha está o depósito maior, com os diamantes. Ele conta tudo aqui com as barras de ouro, as moedas de ouro. E ninguém sabia, até as expedições inglesas não sabiam desse depósito no interior da ilha. Só as brasileiras, mas também não conseguiram encontrar. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, com sonares, com tudo... Pensando agora no negócio, no empreendimento, eu peguei a marca Pirata Zumiro, registrei em todas as classes. E daí também uma coisa, quando eu estava escrevendo esse livro no passado, saiu algumas reportagens aqui na TV, um pessoal da Netflix já havia se interessado, falando, Marcos, essa história que nós queremos. Agora que a gente lançou, até minha sócia teve agora em julho lá no Vale do Silício, então já começamos a tradução, em novembro está em e-book na Amazon, mas o primeiro estúdio a ver é o pessoal da Disney, que eles falam uma história pirata real. Adivinha quem está comigo aqui? Meus amigos, Captain Jack Sparrow. Então, tecnicamente, aqui a cidade de Curitiba e o Brasil estão conectados com a maior história de tesouros e piratas do mundo, que toda a nossa mitologia ocidental, seja Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Peter Pan e o Goonies, o Zulmiro, conexão, é o capitão pirata, é o líder do bando dessa história. E nós conseguimos localizar. Agora que a gente vai traduzir e lançar o livro em inglês, eles querem que no começo do ano que vem eu vá para Eton College, palestrar em Eton College, e aí vai ser legal que vai ser o primeiro brasileiro da história a pisar em Eton, e eu vou estar trazendo um pirata etoniano. O que eu vou trazer na manga? Vou trazer o Futsac também. Eles querem que eu apresente o Futsac dos caras lá. E daí eu acredito que daí sim vai ser o tipping point, onde a galera vai ver, vai a bolinha também, e uma coisa leva pra outra. Todo mundo que eu falo sobre expedição fala, mas Marcos, eu quero ir nessa expedição também. Pô, expedição, eu quero ir na expedição. E eu meio que já tô com um time montado, essa coisa uma equipe montada. Mas o que nós vamos fazer? Nós estamos com um projeto agora de fazer um game sobre essa história. The Real Treasure Island, um videogame, e no game nós vamos esconder 5 Golden Tickets para a expedição, tipo Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acredito que isso aqui vai movimentar o mundo inteiro, porque a história é impressionante. Todo mundo brincou quando é pequeno de procurar um tesouro pirata com um mapa pirata, uma caça ao tesouro. Essa é a história mãe disso daí.